pedir a todos e todas que têm se colocado diante, do Senhor, colocando a sua vida, elas deixam de estar aqui, de ouvir uma palavra, para estar lá cuidando das crianças, das nossas crianças, Que Deus seja abençoando a vida de cada uma, fortalecendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 150. Salmo de número 150. Salmo 150. É o último salmo. É o último salmo. Você veio nesta noite para louvar o Senhor? Amém. Amém. Você veio nessa noite para ouvir o que Deus tem para você? Amém. A palavra dele fala aos nossos corações. Salmo de número 150 diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de 10 cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Vamos falar juntos? Vamos falar juntos? Vamos lá? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa noite, noite de louvor, noite de adoração, noite, Deus, que derramamos, ó Pai, nossas vidas diante de Ti. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito nessa noite, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã. Que o Senhor, ó Deus, continue, ó Pai, a falar em cada coração, agora através da Tua palavra, aquilo que o Senhor tem colocado, ó Deus, sobre mim, ó Deus, para trazer a esta igreja. Que assim o Senhor nos abençoe, edifique a Tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus. Uma pergunta: quando você vai presentear alguém que você gosta, você admira, você vai gastar dinheiro com alguém que você gosta, você vai dar um presente para essa pessoa. A pergunta é: você dá para essa pessoa aquilo que você gosta, ou você procura saber o que a pessoa gosta para que você possa dar para ela? Se você for oferecer um jantar, e digamos que esse jantar, profeticamente aqui, tá, seja para mim. Aleluia, glória a Deus. Você vai fazer um jantar para mim. Eu vou fazer um jantar, pastor. Vou chamar o pastor aqui em casa, vou fazer um jantar para ele. Aí você diz assim: eu vou fazer para ele a comida que eu mais gosto. Eu vou fazer para ele uma dobradinha. Vocês, se esmeram aqui, vou fazer e vou comprar o melhor bucho, o melhor não sei do que mais que vai lá dentro, negócio lá, e você. Mas de repente, alguém chega para você e fala assim: fulano, o pastor não gosta de dobradinha. Ele gosta e fala lá um prato lá, um churrasco, alguma outra coisa aí, né? Mas aí você diz: não importa, eu vou fazer dobradinha. Não interessa o que o pastor gosta, eu vou dar aquilo que eu quero e vou dar dobradinha. Será que é assim que a gente faz?
Seria assim que você gostaria que fizesse a você? Será? Pois é. Quando nós estamos falando a respeito de louvor ao nosso Deus, é dessa mesma maneira. O Senhor, através da sua palavra, deixa registrado como Ele gosta de ser louvado, como Ele quer ser louvado. Não é como você quer louvado, mas como Ele gosta de ser louvado. E nós vamos pensar um pouquinho a respeito disso, a respeito de louvar ao Senhor. Louvar significa expressar admiração, louvar significa enaltecer, reconhecer, elogiar, agradecer. E quando nós estamos fazendo isso ao Senhor, nós estamos fazendo todas essas coisas, nós estamos louvando a Deus. Agora escuta uma coisa: você pode orar a Deus em silêncio, né? Antigamente na igreja o pastor ia lá fora, né? Aí antes do pastor ir lá fora, ele falava assim: com uma oração silenciosa estamos encerrando o culto, né? E todo mundo abaixava a cabeça, ficava quietinho lá, enquanto o pastor dava tempo de sair lá fora para cumprimentar o povo. Então você pode adorar a Deus com o silêncio. Você pode adorar a Deus em silêncio. Pode adorar a Deus em silêncio, mas você não pode louvar a Deus em silêncio. Você não pode louvar a Deus em silêncio. E eu repito novamente: o que é louvar? É expressar admiração, é enaltecer, é engrandecer, é reconhecer. E você faz isso falando. E você faz isso falando. Nós estamos nas manhãs de domingo estudando a respeito do livro de Tiago, sobre a questão da língua, entre tantas coisas que nós falamos lá. E Tiago, ele vai chamar a nossa atenção para o cuidado de controlar a nossa língua, porque a nossa língua tem que ser usada para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Lá em Salmo capítulo 35, versículo 28, está escrito assim: a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. A minha língua não é o meu pensamento, mas é a minha língua louvará ao Senhor. Por isso que nós podemos orar, nós podemos adorar, aquelas coisas, questão da sua expressão a Deus, o que você sente a respeito dele. Mas quando vamos falar a respeito de louvor, é preciso abrir a nossa boca, é preciso falar, é preciso dizer a Ele que Ele é digno, que Ele é santo, que Ele é grande. É falar para Ele, é falar a Ele. E eu usei uma expressão, uma tentativa de uma ilustração, uma tentativa de colocar essa verdade muito importante daquilo que o Senhor quer de nós. E é a seguinte, não vou colocar nomes para evitar problemas, mas imagina o homem saindo de casa, a sua esposa se produz toda, então ele chega perto dela e ele pensa, ele não expressa, ele pensa: minha esposa está bonita, mas ele só pensa. Aí então ele vem para a igreja,
E aí ele chega na igreja e encontra a dona Doquinha, que vem toda arrumada. Aí, para dona Doquinha, ele fala: minha irmã, com todo respeito, você está muito bonita. A esposa dele está do lado. Qual que é o pensamento da esposa? Ah, é, para outra você diz, para mim não. Não é assim, mulheres? Não é assim? Pois é. Nós usamos a nossa língua para falar tantas coisas, mas não usamos a nossa língua para louvar o Senhor. Você está entendendo a comparação? O que o Senhor pensa de nós? É assim que você diz que me ama? É assim que você diz que me louva? Quando você usa a sua língua, você vai falar de tantas coisas lá fora, você vai enaltecer tantas pessoas, você vai reconhecer tantas pessoas que te ajudaram, e tem que reconhecer também. Mas aí, na hora do louvor, na hora da adoração, do momento de estarmos juntos, Ministério Louvor aqui à frente, o irmão faz assim, ó. E tá lá: ó morte, onde está a tua vitória? E o irmão: e ainda a pessoa pensa que está louvando a Deus, mas não está. Louvar a Deus, abrir a nossa boca, e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Todo o dia é falar ao Senhor. E nós encontramos no Salmo 150, são vários salmos, e chegamos ao último deles, o 150, que diz aleluia. A palavra aleluia é Deus seja louvado. Então, o mais coerente, quando alguém diz aleluia, a resposta é amém. Aleluia, alguém está dizendo Deus seja louvado, e alguém responde amém, assim seja. Então a resposta mais coerente é o aleluia, porque aleluia significa Deus seja louvado. Aleluia, louvai a Deus. Nós somos chamados, irmãos, a adorar o Senhor. Nós somos chamados a trabalhar, a fazer tantas coisas, mas nós também somos chamados a louvar o nome dEle. E nós vamos ver que louvar a Deus não é opção na vida do crente. Louvar a Deus, guarda aí, não é opção na vida do crente. Nós somos chamados a louvar o nome de Deus. Não é opção. Você não escolhe, eu vou louvar Deus ou não vou louvar Deus. Se você é crente em Cristo Jesus, se Deus salvou a sua vida, você é intimado a louvar o nome dEle, a louvar e bendizer o nome dEle. Paulo, em Romanos capítulo 10, ele diz: se com a tua boca confessares a Jesus como seu Senhor, e quando eu confesso a Cristo como Senhor, e creio que Deus o ressuscitou entre os mortos, eu sou salvo. E como consequência da minha declaração, eu vou fazer aquilo que Ele quer. Se Ele não gosta de dobradinha, então eu não vou dar dobradinha. Eu vou, pela palavra dEle, entender o que Ele gosta e dar a Ele o que Ele gosta. Você está entendendo, meu irmão? Não é o que você gosta, não é como você gosta, mas é o que Ele gosta.
A nossa preocupação tem que ser com Ele, tem que ser Ele, porque nós estamos aqui por Ele, para Ele, por causa dEle. Então nossa vida tem que se adequar a Ele, as coisas que Ele tem para cada um de nós. Agora vamos lá para o texto. Aleluia, louvai a Deus. Primeiro, você vai responder aqui junto comigo 3 perguntas: onde, por quê e como. Onde, por quê e como. Onde? Louvai a Deus no seu santuário. Louvai a Deus no seu santuário. Em 2 Crônicas, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 14, quando eles estavam ali inaugurando o templo de Salomão, olha o que aconteceu. E quando os levitas, cantores e todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, e com adufes, e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas, e cantavam para fazerem, escuta, ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos musicais, para bendizer ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu numa nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Quando o povo começou a louvar, quando o povo abriu a boca e começou a cantar, bendito seja o Senhor, bendito seja o Deus, e começaram a glorificar e exaltar o nome do Senhor. E como consequência disso, veio uma nuvem que encheu aquele lugar, e as pessoas, os sacerdotes, não conseguiam ficar em pé. Tem uma música que fala isso, né? Eu não posso ficar em pé diante da tua glória. Não dava, a presença de Deus. Irmãos, como é bom quando nós estamos juntos na igreja, quando nós estamos juntos como igreja, para adorar o Senhor, para glorificar o nome dEle, para com uma só voz, todos nós, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Ah, pastor, eu fico quieto no momento de louvor, porque eu não sei a letra. Tem data show. Hoje de manhã eu estava falando pro pessoal mais novo aí, né? Na minha época era, como é que eu falei meu, né? Retroprojetor. Aquele negócio você punha lá e tirava e colocava outro. Não, esse aqui esquecia, botava o outro lá, o pessoal acompanhar a letra, para ninguém poder falar assim: ah, eu não canto, eu não vou louvar a Deus porque eu não sei a música. Porque nós não podemos gravar todas as músicas, não tem como. Mas nós temos que cantar, adorar o Senhor. Então essa não é desculpa. Pastor, eu não canto. No momento de louvor, eu fico paradão, quietão, porque eu tenho vergonha. O que as pessoas vão achar da minha voz? Não interessa, porque você não está louvando as pessoas, você está louvando a Deus. É Ele. E você não vai encontrar na Bíblia Deus rejeitando o louvor de alguém porque não era afinado.
Você não vai encontrar na Bíblia. Não vai. Não vai. Portanto, irmãos, não há desculpa. Abra a tua boca. Glorifica o nome do Senhor. Fale. Diga a Ele que Ele é especial, que você o ama. Glorifica o nome do nosso Deus. Onde louvar? No santuário, quando estamos aqui juntos, louvando e bendizendo o Senhor. E muitas vezes, irmãos, não só nesta igreja, nós encontramos pessoas no momento de louvor, de adoração, paradão lá, tá nem aí com o negócio, não tem que estar pegando fogo, e lá tá parecendo aquele noveiro lá de Gideão, que ele mandou tacar fogo em tudo, e só menos naquele lugar ali. Pois é, molhar em todo lugar, menos naquele lugar que ele colocou lá. Tem gente que está assim. Nós temos que louvar o Senhor no seu santuário, e diz aqui o texto: louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Gênesis capítulo 1, o Senhor disse que haja o firmamento. Ele nos coloca aqui para o louvor da glória dele. Nós somos feitos para louvar o Senhor. A Bíblia diz que nós somos feitos ao sexto dia, como coroa da criação. E o Senhor vinha na viração do dia para conversar com Adão, para ter relacionamento com ele. Deus nos criou para ter relacionamento, e relacionamento se faz através da fala. Deus conversava com Adão, e nós vamos louvar a Deus com a nossa língua, com a nossa fala, com aquilo que nós temos. Mas se a pessoa não louva o Senhor na igreja, é muito provável que ela não faça isso em casa. Eu gosto de cantar no banheiro, eu canto no carro, eu canto em vários lugares, porque não é só na igreja. Vamos lá, João capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher falou assim para ele, porque ela foi ensinada assim, que a adoração, o lugar de adoração, quando houve a ruptura entre Roboão, Jeroboão, aquela questão toda lá no Antigo Testamento, o pessoal foi lá para cima, as 10 tribos, e ficaram apenas alguns ali em Jerusalém. Então tendo a nação de Judá e a nação de Israel ao norte, e a nação de Israel, Jeroboão colocou ali a Samaria como centro de adoração, para competir com Jerusalém, que Jerusalém era o centro da adoração. Então ficou um centro de adoração lá, e ficou um centro de adoração. Só que a adoração de Jerusalém é a Deus, e a adoração de Samaria era o bezerro de ouro que Jeroboão mandou fazer. Então aquela mulher, quando começou com Jesus, ela fez essa pergunta: mas vem cá, me ensinaram que a adoração tem que ser lá, mas vocês falam que tem que ser lá em Jerusalém. Onde? Então o Senhor responde: não é nesse, não é naquele. O Pai não está preocupado com o lugar, Ele está preocupado que o adorem em espírito e em verdade, que seja de sinceridade, que brote do seu coração. A Bíblia diz, e o Senhor Jesus falou: a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o seu coração? Se o seu coração está cheio de Deus, a sua boca louvará o nome de Deus. Mas se o seu coração não está cheio de Deus, a sua boca não louvará a Deus. Nós precisamos louvar e adorar ao nome do nosso Deus. Segundo,
A segunda pergunta, a primeira é onde? Nós sabemos que é no templo, e é muito bom, irmãos. Eu gosto muito dessa, porque nós somos seres sociáveis, nós nascemos assim, nós precisamos uns dos outros. Então, quando nós estamos juntos nesse momento de adoração, irmão, é tão bom, é tão gostoso. Hoje aqui, no momento de adoração, gente, que coisa boa. Podemos adorar o Deus em casa, podemos, como falei, no chuveiro, onde você vai, mas é diferente quando estamos aqui. É diferente quando nós estamos em casa, mas podemos assim fazer também. Então onde? No templo, por onde formos. Ontem não, quinta-feira estávamos na casa da irmã Arenil, e ali com alguns irmãos da igreja Filadélfia, e estávamos juntos lá naquela chácara, adorando e bendizendo ao Senhor. Foi uma bênção, e foi uma bênção do Senhor. Mas pude observar, quem sabe aí sim, justificadamente, nós não tínhamos data show lá. Então tinha algumas pessoas que não estavam cantando, não estavam abrindo a boca para louvar o Senhor, de repente não conheciam a canção. Pode até dar uma desculpa dessa, mas hoje você não pode dar essa resposta, essa desculpa, porque tem data show aqui, a letra aqui para você cantar para o Senhor, para você adorar o Senhor. E aí vem a segunda pergunta: por que adorar o Senhor? Por que nós temos que glorificar o nome de Deus? Nós vamos encontrar no texto, versículo 2: louvai-o pelos seus feitos poderosos. Louvai-o pelos seus feitos poderosos. Lucas, no capítulo 11, 17, versículo de 11 a 19, conta a história de 10 leprosos. 10 leprosos que tiveram um encontro com Jesus, e falamos isso na quinta-feira. Quem esteve lá ouviu essa palavra. 10 leprosos que aproveitaram a oportunidade, que Jesus estava num lugar improvável, um judeu em Samaria, entrando em uma aldeia. Eles aproveitaram essa oportunidade. Eles então chegaram mais perto de Jesus, pararam um pouco ao longe e começaram a dizer: mestre, tenha compaixão de nós, tenha compaixão de nós. E a Bíblia diz que Jesus simplesmente virou para eles e disse assim: ide e apresentai-o aos sacerdotes. Eles então saíram de lá, eles começaram a andar, e no processo de chegar aos sacerdotes, eles foram sendo curados, eles foram sendo restaurados. Enquanto eles caminhavam, enquanto eles iam até os sacerdotes, eles foram sendo curados. E um entre os 10 voltou. Diz aqui no versículo 15 e 16: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Não, é em alta voz, irmãos, é em alta voz. Ele começou a glorificar e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando graças. E este era samaritano. Foi registrado, irmãos, para que a gente saiba o que Jesus gosta: de ser louvado em alta voz, glorificado e exaltado o nome dele. Agradecer, louvar ao Senhor. Por quê? Porque ele tem feito grandes coisas, como diz o texto, porque ele tem feito maravilhas. Louvai ao Senhor, porque ele é bom. Um dos cânticos que eu mais gosto, que ele expressa muito isso, é: grande é o Senhor. Porque grande é o Senhor, naquela primeira parte ela diz: grande
é o Senhor, e muito digno de receber louvor. Mas na segunda parte diz: grande é o Senhor, quem tem nos dado a vitória. Eu louvo ao Senhor por aquilo que Ele tem feito em minha vida, pela salvação em Cristo Jesus, por Ele ter me dado a cada dia um sustento, cuidado da minha vida, da minha família. Tem tantos motivos, irmãos, para adorar o Senhor, e o motivo maior de todos eles é a salvação em Cristo Jesus. Porque tudo aquilo que nós podemos ganhar de Jesus aqui tem tempo, tem prazo de validade. Você ganhou um carro, ganhou uma casa, ganhou a cura de um câncer, mas tem tudo prazo de validade, vai passar tudo. Mas o que não vai passar é a nossa salvação em Cristo Jesus. Por isso devemos celebrar ao Senhor. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem que fazer na minha vida. Senhor, obrigado pela salvação. Glorificar, exaltar o nome do Senhor pelo que Ele fez e pelo que Ele é em nossas vidas. E quanto mais nós conhecemos e temos um relacionamento com Ele, mais nós temos motivos para glorificar o nome dEle. Por isso é facinho de você conhecer quem tem experiência com Jesus. É fácil. É só você observar essa pessoa na hora que ela está louvando a Ele. É fácil. Eu gosto muito, e nós estamos estudando sobre Tiago. Tiago, ele é muito prático e direto. E Tiago, na lição passada, ele vai falar a respeito de obras. E no capítulo 2, versículo 14, ele diz: que proveito há se alguém diz que tem fé, mas não tem obras? Pode tal fé salvá-lo? Irmãos, se você entendeu, Tiago está questionando a salvação daqueles que dizem que são de Jesus, mas não faz nada. Não faz nada. Tiago está questionando isso. Será que é salvo mesmo? Será que tem um relacionamento com Deus? Ele então passa para a língua. Aquele que diz crer em Jesus tem que falar como Jesus quer, e espera de cada um de nós. E eu posso parafrasear o versículo 14 do capítulo 2 de Tiago: se alguém diz que tem fé, mas não tem louvor a Deus, pode semelhante fé salvá-lo? Quanto mais nós temos relacionamento e intimidade com o nosso Deus, mais nós temos motivos para louvá-lo, glorificá-lo e bendizer o nome dele. Então é fácil de você identificar aqueles que têm intimidade com Deus. Esses vão se derramar na presença dele, vão adorar o Senhor. Eu sei, irmãos, que nós aqui somos, como Igreja Batista, vivemos tantas coisas diferentes. A nossa igreja, a nossa denominação, ela vem se transformando ao passar do tempo. Eu creio que vocês também, somos de uma época em que se alguém dissesse um amém mais forte na igreja, tinha dificuldade. As pessoas olhavam para trás e perguntavam: quem é o pentecostal que está em nosso meio? Quem que é esse? O pastor chegava lá e falava assim: Jesus tem um plano, quer libertar a sua vida. Aí alguém dizia assim: amém. O pessoal olhava para trás assim, atrapalhando o culto, rapaz. Pois é. Aí as pessoas que viveram nessa época têm mais dificuldade. Eu confesso, irmãos, que eu tenho dificuldade em me soltar. Eu sei, mas eu vou aprendendo aos poucos. Eu sou ser humano pode mudar. Mas essa geração mais nova, ela já cresce no glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, tem mais facilidade. Então você vai encontrar pessoas com mais facilidade, outros com menos facilidade. Isso não importa, irmãos. Isso não importa. O importante é que você abra a tua boca, que você glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus em qualquer lugar. Esse texto também nos responde como.
Como devemos louvar o Senhor? Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Louve a Deus. Davi, ele inventou instrumentos para adorar o nome do Senhor. Mas você sabia que muitos instrumentos foram proibidos dentro da igreja? Você sabia como flauta, atabaque? Meu Deus, só faltou fazer o sinal da cruz. Não pode, porque lá no pessoal do terreiro, lá tem, então não pode. Você sabia que o piano foi proibido na igreja durante um bom tempo? Sabe por quê? Porque piano era um instrumento que também tinha nos cabarés. Guitarra, nem pensar, porque guitarra está no pessoal lá de fora, os metaleiros, os caras de preto lá. Alguns até as igrejas estão de preto. Irmãos, o diabo é o pai. Pois é, ele continua mentindo, dizendo que foi ele que inventou, que é dele, que é separado para ele. É mentira. Tudo tem que ser para o louvor da glória de Jesus. Tudo tem que ser para o louvor da glória de Jesus. Então coloca aqui, põe aqui. Cada região, é lógico, tem o seu ritmo, as suas formas de fazer. E nós olhamos isso, por exemplo, nos países separados aí você vai no culto lá na Inglaterra. No culto da Inglaterra, Santo, 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 Deus Jeová. Glória a Deus, estão abrindo a boca, estão louvando ao Senhor. Agora você pega um avião e vai lá para a África, no culto dos africanos. Eita Jesus, faz um exercício, vai no seu Google lá, você fica lá andando, né? Coloca lá assim, louvor nas igrejas da África. Meu Deus do céu, o pessoal, irmãos, eles vão lá dar oferta, dançando, e vão lá e fazem, aí coloca o negócio, é uma festa. Você for lá, você vai ficar escandalizado. Fala, Jesus, eu estou no terreiro ou estou na igreja? Mas é o jeito deles lá. Eles estão adorando a Deus. Eles estão fazendo. Então tem o seu jeito. Mas o que nós não podemos dizer a Deus, que Ele tem que aceitar a dobradinha. Deus, o Senhor quer que eu te louvo em alta voz, que eu glorifique ao Senhor, mas eu não vou fazer não, porque não vai dar não, porque o meu jeito não é esse. O meu jeito está errado, irmão, porque nós temos que adorar a Ele como Ele quer de cada um de nós. E aí, às vezes as pessoas vêm para a igreja, momento de adoração, e é difícil, eu fico imaginando a cena de Elias mandando o povo, vai colocar no negócio, põe água, pode meter água aí nessa lenha aí, e lenha molhada é difícil pegar fogo. E às vezes eu vejo assim, mas você sabia que os salmos, principalmente os 120, 122, os salmos, eles foram compostos para que as pessoas que iam caminhando para Jerusalém, elas iam cantando. Escuta isso aqui, irmãos, isso aqui é importante demais. A gente vem para a igreja, às vezes atrasado, como muitos chegam, preocupação com isso, brigando com a mulher, brigando com o cachorro, brigando com o gato, brigando com não sei o que, e chega na porta da igreja,
Aí entra. Aí vem com esse ambiente carregado e vem para cá para adorar o Senhor. Não vai virar. E sabe o que esses salmos eles eram? Cânticos que quando as pessoas iam para Jerusalém, iam em peregrinação para Jerusalém, elas iam cantando. E um deles era: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eles iam cantando para Jerusalém. E quando eles chegavam lá, irmãos, eles já estavam tinindo, eles já estavam quentes. Então o culto pegava fogo. Quando eu venho, eu vou tomar banho, eu faço questão de colocar um louvor, de entrar num momento de clima, de adoração, de vir dizer ao Senhor. Eu ponho alto lá enquanto eu vou tomar banho, arrumar, e eu estou ouvindo louvor, porque eu já quero entrar nessa atmosfera de adoração e de louvor a Deus. E isso é uma diferença muito grande. Essa é uma diferença muito grande. Qual é a intensidade que o Senhor quer que a gente o adore? Olhar para o texto: louvai-o pelos teus feitos poderosos, louvai-o consoante a sua muito grandeza. Consoante a sua muito grandeza. Tem pessoas que não batem palma para Jesus, mas bate para político. Agora com vocês, fulano de tal. E aí para Jesus? E aí para Jesus? E aí para Jesus? E aí então vamos lá. Momento hoje a gente vai ter uma banda especial aqui na cidade, que vai lá e chega o camarada lá, o cantor lá, e com vocês agora fulano de tal. Aí passa o culto, o show, vai para a igreja. Chega na igreja, aí depois você tem a cara de pau de dizer que está adorando a Deus. Está adorando o homem. Ele está louvando o homem. Ele está louvando o homem. Salmo 47:1 diz: batei palma todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Vozes de júbilo. Nós precisamos adorar ao Senhor com júbilo. Júbilo, alegria. E sabe, irmãos, o Salmo 29, versículo 1 e 2 diz o seguinte: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Você paga tributo? O governo? Paga? Todos nós pagamos tributo ao governo, pagamos? Você paga tributo ao governo porque você gosta do Lula? Você paga por quê? Porque você é o... Então tributo é algo que você é obrigado. Por isso eu disse que para os filhos de Deus, louvor não é opção, é obrigação. Tributai ao Senhor, filho de Deus, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida a uma dívida, a uma obrigação, a louvar ao nome do Senhor, o nosso Deus. E Ele tem uma intensidade, e Ele tem uma forma de fazer isso. Celebrai ao Senhor com júbilo todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dEle com cântico. Não é assim não, irmãos, é abrindo a boca e falando, é abrindo a boca e manifestando, falando para o Senhor. Júbilo é alegria de intensidade profunda. É isso que o Senhor nos chama a adorar a Ele. Jó, capítulo 38, versículo 7.
Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro. Olha, irmãos, na criação teve louvor. Na criação teve louvor. No nascimento de Jesus teve louvor. E os anjos cantavam. Sempre louvor. Deus ama o louvor. Ele nos fez para o louvor da sua glória. O texto continua dizendo: na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Soltavam gritos de alegria. Mas pastor, o meu Deus não é surdo. Claro que não é surdo, mas Ele quer que você o louve em alta voz. Ele quer que você manifeste a Ele quem Ele é para você em alta voz. Celebrai ao Senhor com júbilo. Fale a Ele, glorifique o nome dEle. E em último lugar, onde nós temos que fazer, onde nós temos que louvar e bendizer ao Senhor, onde nós temos que colocar as nossas vidas diante do Senhor, como nós vamos fazer isso? E em quarto, quem o Senhor espera que faça isso? Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o ser humano se tornou um dos seres viventes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. É eu e você, irmãos. É eu e você, irmãos. Deus nos fez, Deus nos deu fôlego para louvar o nome dEle, para glorificar o nome dEle. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Todos. Há um cântico da banda Vineyard que ela diz assim: todo joelho, toda a língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aqueles que a ti escolher, um tesouro maior terá. Todos vão ter que se prostrar diante de Deus. Isso não significa que serão salvos. Significa que todos vão fazer porque Ele é Deus. Mas aqueles que nessa vida escolherem o Senhor, um tesouro maior, eles vão receber. Irmãos, todos vão adorar o Senhor, querendo ou não querendo. Mas se eu faço isso querendo, eu tenho algo maior. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho a presença dEle na minha vida. E nós precisamos, como igreja, celebrar, servir ao Senhor, fazer tantas obras para o Senhor, mas nós precisamos estar juntos, como uma igreja unida, cantando, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Josafá, ele teve essa experiência, estava com medo, inimigos vinham. Então Jaziel se levantou e disse: fica tranquilo, porque Deus vai guerrear a sua luta. O que você tem? O que eu tenho que fazer então, Jaziel? Você só tem que louvar. Você só tem que abrir a tua boca. Você só tem que abrir a tua boca e louvar. Não abra a tua boca para falar disso, para falar daquilo. Ai, vem atrás de mim. Ai, o que seria da minha vida? Quem poderá me ajudar? Não abra a sua boca para isso. Abra a sua boca para glorificar o nome de Deus. E eles fizeram isso. Eles começaram a louvar. E a Bíblia diz que, aí novamente essa palavra, enquanto, lembra dos 10? Enquanto eles andavam, o Senhor os curou. Enquanto Josafá e a sua nação, e Judá,
começaram a louvar o Senhor. Olha que eles começaram a fazer, ele foi lá, o Senhor, e batalhou a batalha deles, e derrotou os seus inimigos. Você quer isso? Você quer bênção na sua vida? Você quer vitória? Eu tenho certeza disso. Você quer presença do Senhor? Eu tenho certeza disso. Mas nós hoje aprendemos, estamos olhando para a forma como isso vai vir sobre nós. Quando a igreja toda começar a abrir a sua boca para glorificar o Senhor, quando as nossas crianças começarem a levantar as mãos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, a casa vai ser cheia da presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, abrir nossas bocas, e lembre-se, louvar ao Senhor, falar da sua grandeza, elogiá-lo, dizer que o ama, dizer aleluia, louvado seja o Senhor, não é opção para o crente, é um chamado. Quem não é crente, sinta-se liberado dessa função. Pode até ir para casa, você não precisa louvar o Senhor, mas se você é crente em Cristo Jesus, você precisa louvar o Senhor. Você precisa abrir a tua boca e glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Ministério de louvor. Aleluia. Aleluia. Que palavra poderosa, né, meus amados? Nós possamos abrir a nossa boca e louvar o nome dele, porque só ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ele é santo. Como eu gosto sempre de dizer, que ele está neste lugar. Ele está aqui. Você pode sentir a presença dele. Como eu já disse, ele criou você foi para adorar o nome dele. Você coloca de pé, igreja. Vamos adorar o nome dele. Em nome de Jesus. Louve, 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 louve o nome dele. Em nome de Jesus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia.
de Jesus? Aleluia! Glória a Deus. Senhor meu Deus, bendito seja o teu nome. Obrigado a Deus por essa noite. Ó Deus, o Senhor tocar as nossas vidas, o Senhor através da tua palavra nos ensinar, nos mostrar como o Senhor quer ser louvado, como o Senhor quer ser adorado. A nossa vida é do Senhor, é para o Senhor. Ó Deus, por isso, Pai, tome-nos, ó Deus, em tuas mãos. Nos ajuda, ó Deus, a cada dia, ó Deus, nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades, mas encontrar forças, ó Deus, para Deus abrir nossas vozes, abrir nossas bocas, erguer as nossas vozes em adoração ao teu santo nome. Ó Deus, que essa igreja, ó Deus, nunca falte, ó Deus, adoradores ao teu nome, que a tua glória, ó Deus, possa descer a cada dia, ó Deus, e que a tua igreja se reunir juntos, ó Deus, para adorar e bendizer o teu nome. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos abençoe, Pai. Quero pedir ao Senhor nessa hora, Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada lar, a cada família, ó Deus, aqueles que estão, ó Pai, longe, ó Deus, aqueles que estão distantes, aqueles que estão, ó Deus, hospitalizados. Abençoe a vida de cada um deles que precisam do Senhor, ó Deus, e guarde as nossas vidas, leva-nos em paz, guarde a nossa semana, a nossa casa, ó Deus, que sempre, ó Pai, possamos ter palavras, ó Deus, e agradecimento ao Senhor pelo pão nosso de cada dia, pelo teu cuidado, pelo nosso trabalho, por tudo que o Senhor tem dado em nossas vidas. Obrigado, Deus, que assim o Senhor abençoe a vida do teu povo. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, quinta-feira, culto de oração. Sexta-feira, nós temos culto dos jovens. Orem pelos jovens. Olhem pelo grupo das nossas princesas também, que a nossa irmã Catiane vai estar reativando, cuidando das nossas meninas. E domingo pela manhã, escola bíblica. Nós vamos falar sobre a verdadeira sabedoria. Venha participar conosco domingo à noite também, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Santo Espírito e seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.